dia, caríssimos irmãos e irmãs, meus amigos e paroquianos. Hoje é quarta-feira, na oitava da Páscoa, dia 7 de abril. Nós dizíamos ontem como o sofrimento pode nos impedir de encontrar o Senhor ressuscitado. Não só para Maria Madalena faz essa experiência, mas também os dois discípulos de Emaús, no Evangelho de hoje. Eles também, como Maria Madalena, estão voltados para a experiência dolorosa deles. Estão presos, estão ainda ancorados, presos à dor da Sexta-feira Santa e não percebem a presença do ressuscitado que caminha ao lado deles. Portanto, eles precisam se converter e aprender a olhar o mundo com outros olhos, olhar o mundo através da meditação da palavra e saber reconhecer a presença do Senhor no sinal do pão partilhado, isto é, da Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando."
Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos ouvintes, os discípulos de Emaús caminham desolados, voltam decepcionados de Jerusalém para o vilarejo deles. Mergulhados na dor deles, não são capazes ainda de perceber aquilo que aconteceu com Jesus. Não são capazes de perceber, sobretudo, aquilo que aconteceu com Jesus não é o fim de tudo, mas o começo, o recomeço, um novo princípio. Parece não saberem para onde ir, agora que a esperança deles morreu, agora que a fé deles se apagou dramaticamente. Eles se afastam de Jerusalém, se afastam da comunidade dos discípulos, vagueiam, fechados na dor deles, incapazes de perceber que aquele Messias Salvador pelo qual choram caminha ao lado deles, conversa e dialoga com eles. A nós também, caros irmãos e irmãs, muitas vezes acontece isso. Nós somos tão envolvidos em nossos problemas, em nossas dores, em nossos sofrimentos, em nossas decepções, que não conseguimos perceber que esses problemas, essas dores, sofrimentos e decepções já foram convertidos, já foram transfigurados pela ressurreição de Jesus. Jesus redimiu a dor, redimiu o sofrimento e a morte. O sofrimento é muito presente nos evangelhos em que aparece o ressuscitado. É praticamente a condição de onde cada história parte. É como se os evangelistas quisessem nos dizer que não é suficiente ser discípulo de Jesus para permanecer na alegria. A alegria precisa de uma conversão na sua raiz, no seu princípio. Precisa de uma mudança de perspectiva, de uma escolha nova. Os discípulos choram porque não aprenderam a ler, a interpretar os acontecimentos da vida à luz da fé, como o Senhor Jesus pede a eles e pede também a cada um de nós. É somente à luz da fé, à luz da palavra, que nós conseguimos interpretar os acontecimentos e os fatos da nossa vida, mesmo os mais difíceis, os mais dolorosos, como são os que estamos vivendo neste tempo a causa da pandemia do novo coronavírus. Peçamos ao Senhor ressuscitado que Ele possa permanecer conosco quando a tarde e a noite vier, e que Ele nos conceda a graça de não permitir
que as dificuldades e as dores pelas quais nós passamos nos fechem em nós mesmos, ao ponto de não saber mais reconhecer a sua presença salvadora que caminha ao nosso lado. Rezemos pedindo a intercessão de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo fiel da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. E por intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira a todos.